o sacramento eucarístico como possibilidade de reconhecer o ressuscitado no meio de nós, reconhecer Jesus ao partir do pão. Foi isso que aconteceu aos discípulos de Emaús, num momento em que se sentiam desorientados e sem elã, quase cedendo à tentação de partir em retirada. Conosco não poderá ser de outra maneira. A Igreja recomeça porque reencontra Jesus. A Igreja intercepta o seu futuro quando abre as portas a Cristo e se ancora com decisão nesse programa corajoso e real de revitalização que a Eucaristia representa. Ontem, como hoje, a Igreja encontra o sentido da sua vocação e missão ao partir do pão. Pensemos no significado do pão. As coisas mais belas, e infelizmente também as mais tristes, acontecem em nome do pão. Falar do pão é falar da subsistência, das condições da vida, daquilo que é tido como indispensável à manutenção da existência. Um poeta escreveu que o pão repete a imagem do ventre da mãe, pois está associado à germinação e à vontade de viver. É verdade, o homem não pode viver sem pão. Essa é também a sua realidade. O próprio Senhor o deixou expresso nos relatos da multiplicação dos pães. A fome e as necessidades materiais do ser humano não lhe são indiferentes. Quando Jesus nos interpela, questionando-nos sobre aquilo de que vivemos para lá do pão, não é para nos fazer fugir do realismo do pão, mas para que o encaremos como lugar que tem de ser investido do Espírito. O próprio Jesus há de mostrar como se faz, quando, no contexto da última ceia, pegar no pão e disser: comei este pão que não é só pão, que é o meu corpo, o dom inteiro da minha vida entregue por vós. Mas sabemos como a disputa pelo pão pode torná-lo um referente anti-eucarístico. Instrumentalizado pelo egoísmo, o pão torna-se não o símbolo do amor, mas da violência. Não o que funda a prática da fraternidade, mas o signo da desigualdade e do descarte. O pão pode ter o perfume da paz, ou estar na origem das devastadoras guerras. O pão pode ser aquilo que une, ou a ferida que separa. A pergunta é se haverá solução. Se este drama em torno ao pão se pode alguma vez resolver, ou se estamos condenados a que o pão nos afaste e nos torne inimigos, em vez de irmãos e iguais. E a pergunta para nós cristãos é esta: qual é o papel efetivo da Eucaristia que celebramos na gestação de comunidades de esperança e na edificação de um mundo melhor? A leitura do livro do Deuteronômio que hoje escutamos recorda que o horizonte da nossa humanidade não se esgota na materialidade pura. O humano em nós não se revela na exclusiva procura do ter, mas é convocado a mais.
é convocado a escutar a universal vocação divina que nos atravessa. Sem o reconhecimento dessa vocação, o homem não chega a humanizar-se. Fica aquém do seu destino e não compreende de modo cabal a dignidade do seu ser. Se pensarmos bem, causa arrepios a altíssima dignidade que Deus concedeu ao ser humano. Isso mesmo nos recorda o texto do apóstolo Paulo. Deus que disse: das trevas brilhará a luz, fez brilhar a luz em nossos corações, para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus que se reflete no rosto de Cristo. É essa a altíssima dignidade que Cristo não desiste de restituir e restaurar em nós. Espelhar no rosto de cada ser humano o seu próprio rosto. Do mesmo modo, quando o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o Senhor do Sábado, sublinha que ele oferece uma visão inovadora sobre a maneira de interpretar a vida e o pão, pois desloca-nos da dureza do coração à disponibilidade para procurar e salvar a vida frágil, ferida ou perdida. Jesus vem dizer-nos que é possível caminhar nessa direção. Ouçamos, é possível. Desde os inícios, a Eucaristia vem designada como a fração do pão, porque Jesus é claro conosco. A vida torna-se generativa e fecunda na medida em que arrisca ser vida, repartida e partilhada. Só dessa maneira. A Eucaristia oferece-nos o mapa e a viagem. O pão que se concentra apenas na sua autopreservação, depressa endurece e ganha bolor. Só quem aceita a lição de Jesus descobre a sua própria existência como sementeira, transmissão de afeto, inscrição de esperança, nutrimento fraterno. Lembro que disse, num campo de concentração, uma das vozes místicas mais significativas do século XX: desejo ajudar Deus e tornar-me eu própria pão para inúmeras fomes. Celebrar a Eucaristia é assumir a responsabilidade de se fazer pão. Queridos irmãs e irmãos, para a Igreja em Portugal, este Congresso não é apenas um enésimo encontro para falar de si mesma. É uma oportunidade para relançar o elan e a esperança, para readquirir uma juventude de alma capaz de renovar a sua proposta e o seu estilo, para viver um sobressalto de futuro, aprofundando aquilo que pode significar hoje a espiritualidade eucarística. Há 50 e há 100 anos atrás, exatamente aqui em Braga, a Igreja Nacional viveu congressos eucarísticos, procurando novas formas de presença cristã no mundo e novas linguagens para a evangelização. No ano em que celebramos 50 anos da democracia portuguesa, voltamos a celebrar o Congresso Eucarístico para repensar o contributo da Igreja na nossa sociedade em acelerada transformação e que experimenta desafios epocais tão grandes, como, por exemplo, algumas alianças a construir urgentemente no Portugal contemporâneo. Uma aliança intergeracional que garanta o pão do futuro para os jovens, hoje cercados pela precariedade.
e o pão do amor para os mais velhos, que não podem ser postos fora da equação social porque já não são produtivos. Uma aliança intercultural que assente na compreensão da diversidade cultural como um enriquecimento comunitário e não como uma barreira à coletiva maturação do bem comum. Para a Igreja em Portugal, motivada pelo caminho sinodal, reforçada pela experiência da Jornada Mundial da Juventude, mobilizada pelas grandes linhas do magistério do Papa Francisco, abre-se aqui uma estação de renovação e de caminho. Há uma frescura, há um odor a Evangelho vivo, há um potenciamento da vida espiritual que os nossos contemporâneos esperam da Igreja. E são talvez três, nesta hora, os chamamentos fundamentais. Primeiro, a Igreja é chamada a ser uma Igreja eucarística, isto é, uma Igreja que não se coloca a si mesma como prioridade, mas no centro coloca Cristo e retoma dele as palavras e os gestos, o modo de olhar cada pessoa e a visão global sobre a vida. Uma Igreja eucarística é o contrário de uma Igreja clericalista. É uma Igreja configurada sinodalmente, que valoriza a participação de todos os batizados, que reconhece o papel do ministério ordenado, que cuida dos seus pastores e os acarinha, que investe nos ministérios laicais, que promove uma cultura eclesial de corresponsabilidade, que lê com profecia o lugar da mulher na Igreja. A Igreja Eucarística é uma Igreja de portas abertas, que se apresenta como experiência de serviço amoroso à vida. A Igreja Eucarística é uma Igreja que quer ser pão. Uma Igreja que vê clara a continuidade entre o santo fervor da liturgia e o santo dever da comunhão, traduzida naquilo que São João Paulo II, que também esteve neste santuário do Sameiro, descrevia como a fantasia da caridade. Em segundo lugar, a Igreja em Portugal é chamada a ser uma Igreja samaritana, uma Igreja que atualiza a linguagem da compaixão, uma Igreja de proximidade, não indiferente nem esquiva, mas capaz de fazer suas, como exorta o proébio da Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Uma Igreja especialista em humanidade, como insiste o Papa Francisco, que não aponta o dedo, mas abre os braços. Uma Igreja enamorada pelo Evangelho e mobilizada pelo seu anúncio. Recordo as palavras que, não longe daqui, escreveu o monge poeta Daniel Faria. Escrevo para os que morrem sem nunca terem provado o pão. Grito-lhes, imaginai o que nunca tivestes nas mãos. A Igreja Samaritana adota uma atitude de escuta, capaz de ser artesã de encontros para lá da sua zona de conforto ou do seu perímetro habitual, capaz de diálogos e de abraços que testemunham a maternidade e a paternidade incondicionais de Deus. Em terceiro lugar, a Igreja em Portugal é chamada a ser uma Igreja mariana. Esta que é a terra de Santa Maria e o povo em cuja história Maria foi uma presença matricial e contínua. Destacaria alguns traços da espiritualidade mariana que somos desafiados a redescobrir. O primeiro deles é a gentileza. Na visita a Isabel,
O evangelista Lucas afirma que Maria viaja apressadamente, porque não assume a reivindicação do seu conforto, mas a urgência que o outro está a viver. Uma vez chegada à casa de Isabel, não toma a palavra em primeiro lugar e depois coloca-se todo o tempo na posição de quem está ao serviço e não numa posição de poder. A gentileza é a expressão de um coração desarmado e manso, capaz de substituir a agressividade pela doçura e o conflito pelo reconhecimento das razões do outro. O mundo precisa de comunidades crentes que sejam reservas de gentileza e de cuidado. O segundo traço é a contemplação. A Igreja tem necessidade de fazer prevalecer, em vez de uma máquina funcionalista, a sua dimensão mística. A Igreja só interceptará a sede de espiritualidade do nosso tempo se também ela se colocar a caminho, peregrina das grandes perguntas, em vez de rotineira, gestora de respostas pequeninas. Que bom foi o peregrinar que hoje vivemos, subindo ao Sameiro, como o povo que caminha conjuntamente e canta a Deus as suas lágrimas e os seus sonhos. Não tenhamos medo dos recomeços. É que para escutarmos até ao fundo a palavra de Deus, precisamos talvez pensar que ainda não a escutamos. Para celebrar a Eucaristia como mistério, temos que sentir e alimentar mais em nós um grandioso espanto. A fé mais necessária ao presente é sem dúvida a dos contemplativos, a dos enamorados pela busca de sentido, a dos que se deixam esculpir pelo silêncio e desse modo iluminam a aventura larga que o querer representa. O último traço é a beleza. Como o pão é o alimento para o corpo, a beleza é o nutrimento da alma, sem o qual esta não persiste, nem ganha asas. Com Maria, a Igreja aprende a ser custódia e artífice da beleza. A começar pela beleza da Eucaristia, que tem de ser celebrada como uma obra de arte e vivida como a obra-prima que Jesus nos permite ser. Num tempo dominado pelo pragmatismo e pelas visões utilitaristas, precisamos de uma nova mistagogia que inicie os cristãos na consciência da beleza de que são depositários. E também por causa da beleza, celebramos esta Eucaristia de ação de graças, no encerramento deste 5º Congresso Eucarístico Nacional, sob o olhar imenso, sob o olhar mais belo da Senhora do Sameiro. E as nossas derradeiras palavras são para ti, Senhora, comovidos e confiados ao teu esplendor. Como transportaste Jesus no teu seio, transporta a Igreja nesta hora de relançamento e de esperança. Como apertaste Jesus contra o teu peito, embala-nos no estímulo de novos caminhos. Como iluminaste Jesus com o teu materno sorriso, acende, Mãe, que vens do futuro, a aurora do que virá. E como reza o cântico popular deste teu povo, Senhora amada do Sameiro, olha por todos estes teus filhos e filhas aqui presentes.